noite, gente! Este é o Nosso Céu. O meu nome é Adriele. Meu nome é Giovana. Sejam todos muito bem-vindos. Estaremos aqui hoje para apresentar para vocês um pouquinho deste projeto, que acontece todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, aqui na nossa igreja. O Nosso Céu foi criado em 2018, com o objetivo de unificar a juventude conectada da AD São Francisco. Gente, o nosso coração está cheio de alegria, porque apesar do momento que nós estamos vivendo, nós acreditamos que tudo isso vai passar e que o nosso Deus é maior do que tudo isso. Por isso nós estamos aqui reunidos hoje para honrar e glorificar o nome dele. A palavra de hoje é com o pastor Edivaldo Marra. Pensa na palavra vinda direto do trono de Deus. E a música, Giovana? Nosso Céu Music. Ah, mas é lógico, né? Mas antes de passarmos para o nosso culto, estaremos passando algumas instruções. Compartilhe este culto com seus familiares e amigos. Tire uma foto ou um print e marque nossas redes sociais. @Nosso Céu Oficial, @Jovens Conectados ADSF. E sem mais delongas, com vocês, o Nosso Céu! Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto.
deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é majestade e agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Pra sempre. Em todo tempo teu nome seja exaltado, Pai. Em todo tempo teu nome venha ser glorificado, Jesus. Pois não há outro como o nosso Deus. Oh, pois não há outro como o nosso Deus. Não há, não há, não há. Deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Céu de curas, céu de milagres, céu de transformação. Deixa o céu descer, Senhor. Que a mudança de caráter, que a mudança de vida, que a mudança de história. Deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. É o que nós clamamos. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Tu és o Deus de milagres, Pai. Tu és caminho no deserto. Tu és o Deus de milagres, Pai. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, este é quem tu és. Tu és caminho em meio a esse deserto. Tu és luz nessa escuridão. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós te adoramos, Deus. Esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus
Lucas, capítulo de número 17, verso de número 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, 10 leprosos saíram ao seu encontro, os quais ficaram de longe. E lhe gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós, tenha misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus lhes disse: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, enquanto eles estavam indo, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus, com o rosto no chão, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Acaso não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Lhe disse: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Queridos, em Lucas, capítulo número 17, narra-se a história dos 10 leprosos, aonde nós conseguimos perceber que Jesus, em direção a Jerusalém, passando por um caminho que não era muito de costume passar por Samaria, ele encontra 10 leprosos, e estes 10 leprosos, eles começam a gritar em alta voz para que Jesus atente-se para eles, e eles gritam com grande voz: Jesus, tenha misericórdia de nós. Não é difícil perceber que neste texto, estas pessoas têm uma necessidade. A necessidade dos 10 é a mesma. A necessidade destes 10 é a cura para a lepra que está sobre eles. Porém, quando estes gritam por Jesus, Jesus ouve. E ao ouvi-los e saber a sua necessidade, ele lança-lhes uma palavra: vai-te e mostra-lhes ao sacerdote. A primeira coisa que a gente precisa ver neste texto é que a palavra de Jesus sempre gerará alguma coisa sobre a nossa vida. A ordem de Jesus é: vai-te aos sacerdotes, e enquanto eles estão indo, eles são purificados. Aqui há uma grande bênção para aqueles que resolvem obedecer à voz de Jesus, à voz do nosso Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus e imediatamente obedecemos a ela, recebemos de Deus o favor que nós necessitamos. Estes precisavam de uma cura e receberam a cura. Só que nós devemos nos atentar a uma coisa: dos 10 leprosos, apenas um retornara para agradecer Jesus. Apenas um voltou gritando em alta voz: glória a Deus. E aqui, irmão, há uma das lições mais maravilhosas da Bíblia Sagrada. Porque aqui não revela o poder de Cristo, mas revela o caráter do cristão que é grato. O cristão que é grato, ele nunca vai apenas receber de Jesus e virar as costas. Ele vai voltar para demonstrar a sua gratidão. E aqui, queridos, eu gostaria que você se atentasse a uma das coisas que acontece nesses dias atuais. Nós estamos vivendo diante de uma pandemia e muitos de nós estamos buscando o socorro do Senhor. E ao buscar o socorro do Senhor, o texto nos mostra, é claro, Jesus está pronto a nos atender. Mas quando Ele nos atender, o que nós iremos fazer? Este leproso retorna para agradecer. E como nós temos feito ao receber as dádivas de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus, nós temos retornado até Ele para glorificá-lo pelas bênçãos que nós temos alcançado. E nós necessitamos retornar, demonstrar a Jesus a nossa gratidão. Demonstrar a nossa gratidão a Jesus, neste texto você vai perceber que vai sempre nos gerar
ainda há algo além daquilo que nós necessitamos. Este leproso, ao voltar até Jesus, demonstrando a sua gratidão, recebeu de Jesus um favor a mais. Este precisava apenas da cura, mas Jesus ainda lançou sobre ele outra palavra: vai, a tua fé te salvou. Jesus não apenas quer sarar as nossas necessidades, alcançar a nós pelas nossas necessidades. Ele tem algo a mais para nos entregar. Você pode até vir a Jesus por uma necessidade, mas permaneça pelo coração grato que você tem por aquilo que Jesus fez na sua vida. Há algumas formas de agradecer a Jesus, por meio de ofertas, por meio de dízimos, por meio de uma intercessão, de uma oração, porque uma das coisas explícitas neste texto é que quem é grato demonstra. Como você tem demonstrado gratidão a Jesus? Como você tem demonstrado gratidão por aquilo que Ele tem feito? Talvez você necessita de algo, e eu tenho certeza e convicção para afirmar sobre você: Jesus pode fazer. E ao fazer, tenha certeza que Ele também pode esperar de você uma demonstração da sua gratidão. E eu quero convidar a você neste momento a agradecer a Jesus pelas bênçãos alcançadas, independente dela ser financeira, independente da sua bênção ser de uma cura, ou de uma saída, de um socorro judicial. Eu quero dizer a você: agradeça a Jesus, porque Ele pode tudo fazer. Vá, a tua fé te salvou. Deus te abençoe. Pronto, Senhor Gabri. Vivo neste momento, ainda em tua presença. Os ouvidos te vão falar comigo, meu Pai. Tens a minha atenção, permaneço te ouvindo.
que só tu podes fazer. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer. O que só tu podes fazer. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer. O que só tu podes mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, jogo os medos para lá. Eu anseio por um toque dos céus. Graça e paz, queridos irmãos, queridos jovens, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo João, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo de número 14. Epístola do Apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Queridos jovens, você que me assiste, talvez pelas redes sociais, pela internet, eu quero que você permaneça com sua Bíblia aberta e acompanhe conosco neste momento esta reflexão sobre esta palavra que o apóstolo João, o apóstolo do amor, dirige a estes jovens. Esta palavra foi dirigida aos jovens da igreja, das igrejas da Ásia Menor.
Ásia Menor, que hoje compreende parte do território da Turquia, da atual Turquia, que está localizada naquela época que chamava-se Ásia Menor, tendo ao norte o Mar Negro, a oeste o Mar Egeu e ao sul o Mar Mediterrâneo. Obviamente que muitas dessas igrejas ali da Ásia Menor não existem mais hoje. Naqueles dias, a capital da Ásia Menor, que era uma província romana, era a cidade de Éfeso, era a capital ali. E João, escrevendo às igrejas ali da Ásia, ele dirigindo-se nesse contexto especificamente que nós queremos trazer uma reflexão para os jovens. Eles estavam enfrentando naqueles dias uma situação difícil. Muitos grupos de hereges com doutrinas contrárias à doutrina cristã estavam invadindo as igrejas da Ásia. E muitos estavam sucumbindo a essas doutrinas. Muitos, por despreparo, por não terem a devida compreensão da palavra de Deus, estavam sucumbindo, estavam cedendo a essas falsas doutrinas que muitas vezes colocavam e negavam a deidade de Jesus, a morte vicária de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então João sentiu a necessidade de falar àqueles jovens, trazendo uma exortação. E a gente percebe isso de forma clara nessa epístola, principalmente nos capítulos 1 e 2, como João procura refutar essas doutrinas hereges, essas doutrinas que negavam a deidade de Jesus e negavam também a sua morte e ressurreição, a sua morte vicária. Como exemplo, um desses dois aspectos das doutrinas fundamentais do cristianismo. Bem, queridos, então João chama a atenção daqueles jovens, procura instruir aquelas igrejas, e especificamente neste versículo, ele falando aos jovens, chama-me a atenção as características desses jovens para os quais João estava escreveu através desta epístola. E eu quero abordar com vocês, quero que vocês me acompanhem na reflexão aqui de algumas características desses jovens. Primeira característica, ele diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Aqueles jovens para os quais João escrevera esta sua primeira carta eram jovens fortes. Falar de jovem forte fala de força, fala de vigor, fala de energia. Forte vem de força. Ora, queridos, a gente sabe que os jovens naturalmente procuram demonstrar forças, procuram se apresentar fisicamente fortes, e isso é bíblico. A gente pode observar que a Bíblia mostra que a glória dos jovens é a sua força. Lá no livro de Provérbios, salvo engano, no capítulo 20, versículo 24, a Bíblia diz que a glória dos jovens é a sua força. Mas a força desses jovens não era aqui uma força física. Nós temos pelo menos dois tipos de forças: forças naturais e forças espirituais. Obviamente, João está tratando aqui de forças espirituais, não de força física, porque aquela luta, aquela batalha, aqueles enfrentamentos que aqueles jovens estavam enfrentando naqueles dias, eram lutas que exigiam forças espirituais. E isso está claro
neste versículo, quando no final dele João diz: já vencestes o maligno. João estava falando aqui de uma luta contra o maligno, contra o inimigo das nossas almas. E claro que esta luta é uma luta espiritual. E numa batalha espiritual, nós precisamos de forças espirituais. Então esses jovens eram fortes, não fisicamente, não naturalmente, porque sendo essa luta espiritual, sendo esta batalha espiritual, obviamente precisamos de forças espirituais. Queridos, como é comum nós vemos hoje em dia os jovens buscando academias para se fortalecer, né? Muitos procuram academias para manter o físico saudável, o corpo saudável, né? Uma questão até de saúde. Mas a gente observa que muitos procuram academias e tomam até alguns tipos de medicamento, hormônios, para mostrar o seu físico, o seu corpo bem robustecido, bem forte, tendo uma aparência musculosa, querendo demonstrar forças. Mas amados, o nosso inimigo não se vence com força física. O nosso inimigo não se vence no braço, no músculo. O nosso inimigo não se vence com armas naturais. Não se vence com uma metralhadora. Não se vence com uma bazuca. Nosso inimigo não se vence com um míssil balístico. Nosso inimigo só é vencido na força espiritual, é no poder espiritual. E João está falando aqui a jovens que eram revestidos desse tipo de força, não de força física, mas de força espiritual. Então é interessante observarmos isso. Eu disse Provérbios 20, 24, mas me lembrei agora. Vamos ler este versículo? Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, é no capítulo 20, não no versículo 24, como eu havia dito anteriormente, é no versículo 29. Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 29. A glória dos jovens é a sua força. Tem uma outra tradução que diz o ornato dos jovens. Então o ornato dos jovens, a glória dos jovens, né? A formosura dos jovens é a sua força. E a beleza dos velhos, as cãs. Cãs significam cabelos brancos. Mas aqui a Bíblia está demonstrando de forma clara que os jovens têm naturalmente como glória, como forma de se apresentarem, a sua força. Só que essa força, meus queridos, essa força natural, ela não resolve, ela não ajuda, ela não garante a vitória sobre o inimigo. O nosso inimigo, eu já disse e vou repetir, ele só é vencido com forças espirituais. O profeta Jeremias, a gente está no livro de Provérbios, ele faz uma exortação interessante para aqueles que querem confiar na sua força natural, na sua força física. Jeremias capítulo 9, ele diz no versículo de número 23 o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Olha, você pode até ser forte, você pode até ser musculoso, mas a palavra de Deus exorta: não se glorie nessa sua força, não se fie nessa sua força, não coloque a sua esperança na sua força física, na sua força natural. Olha a exortação bíblica. Por quê? A nossa glória, a nossa verdadeira força, se temos que gloriar em algum tipo de força, é na força do Senhor, é na força que provém dEle. Paulo, interessante,
que dentro desse contexto, nesse mesmo sentido, ele escrevendo a Timóteo, ele fala que a força física, ela é pouco proveitosa. Primeira carta de Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 4, abra sua Bíblia e leia comigo, versículo de número 8, ele diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de que há de vir. Paulo não está dizendo que não podemos nos exercitarmos fisicamente. Ele não está dizendo aqui que é pecado. Muita gente extremista considera o exercício físico até uma transgressão, mas não é. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que nessa nossa luta espiritual, nessa nossa batalha contra o inimigo, o exercício corporal, esse exercitar-se para buscar obter forças físicas, é pouco proveitoso. Essa força física é pouco proveitosa para a nossa luta espiritual. Então não devemos nos fiarmos na nossa força física. Interessante que temos um exemplo bíblico muito clássico de um homem forte, o homem mais forte que a Bíblia mostra, que foi Sansão. Sansão, ele tinha tanta força e o Espírito de Deus se apoderava dele, que ele chegou a matar 1000 homens de uma só vez. Ele sozinho fez isso. Eu gostaria que você lesse comigo esta passagem. Vamos refletir um pouquinho sobre essa força descomunal de Sansão. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15. Leia comigo o versículo também 15. Juízes 15, versículo 15. Depois de matar 1000 homens, Sansão, ali estava cansado e clamou a Deus. Aliás, ele se viu rodeado de 1000 homens ali, e a Bíblia diz aqui no versículo 15 que ele achou uma queixada fresca de um jumento e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Sansão sozinho, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Que coisa impressionante, a força tremenda, descomunal desse homem. Mas infelizmente, esse homem, tão cheio de força, tão cheio de poder físico, humano, nos seus músculos, vindo, claro, de Deus, que se apoderava do seu corpo, fez tamanha proeza de matar 1000 homens sozinho de uma única vez. Aqui no capítulo 15, logo em seguida, se nós continuarmos a ler, no capítulo 16, a gente vai ver que Sansão sucumbiu diante de uma outra força. Mas que força é essa? Que foi maior do que a força de Sansão, que o capacitou a matar 1000 homens. Meu querido jovem, minha querida jovem, Sansão, todo cheio de vigor, de força, o homem mais forte que já pisou neste planeta, sucumbiu-se pela força da sedução. A força da sedução de Dalila fez com que a força de Sansão sucumbisse, fosse extirpada, fosse aniquilada de sua vida. Olha o cuidado que precisamos ter. Olha como precisamos ser vigilantes nessa nossa luta contra o inimigo.
nessa luta permanentemente, enquanto estamos aqui neste planeta, contra o inimigo de nossas almas que quer nos derrotar. Então precisamos sermos vigilantes, porque embora tenhamos força muitas vezes, embora tenhamos vigor, não podemos vacilar, não podemos descuidar, porque Sansão sucumbiu a outra força, que não foi a física, a força da sedução. Triste fim de Sansão. A verdadeira força que o cristão deve ter não é esta força. Interessante que Ana, a mãe de Samuel, quando ela concebeu, o Espírito Santo a inspirou a cantar, a louvar, a exaltar a Deus pela bênção da sua gestação, da sua gravidez. Eu quero que você leia comigo, interessante, no primeiro livro de Samuel, Ana, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela fala uma coisa tremenda sobre a força humana, sobre essa questão de queremos confiar muitas vezes na nossa própria força. Olha que coisa linda. Ana diz, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no seu cântico, no versículo de número 9: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Interessante isto. Ana, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo que o homem não prevalecerá pela força. Meu querido jovem, minha querida jovem, volto a repetir: não confie na sua força, não coloque a sua esperança na sua força. Mas pastor Edivaldo, onde é que eu vou ter forças, obter forças, colocar as minhas forças? De onde vêm as minhas forças? Aí a gente vai agora pegar outro exemplo. Nós pegamos um exemplo triste, que foi o exemplo de Sansão, mas vamos pegar um exemplo positivo, o exemplo de Davi. Quem foi Davi? Porque Davi foi o rei mais vitorioso da nação de Israel. Olha que interessante. Davi já no seu final de vida, ele louvando a Deus, exaltando a Deus pelas muitíssimas vitórias que ele obteve ao longo da sua vida. Olha que interessante o que ele diz no segundo livro de Samuel. Abre a sua Bíblia comigo também, vamos ler este texto. Segundo livro de Samuel, Davi já no final de sua vida, fazendo uma retrospectiva de tudo que ele havia passado, de tudo que ele havia conquistado, de todas as suas vitórias, e neste momento aqui, ele relembrando as suas batalhas. Olha que interessante o que ele diz no capítulo 22, versículo de número 33. Leiam comigo, por gentileza. Deus é a minha fortaleza e a minha força. Vou repetir, Davi está dizendo: Deus é a minha fortaleza e a minha força, Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Olha, amados, que coisa linda. Davi reconhecendo que todas as suas vitórias ao longo de sua vida foi devido à força que veio do Senhor. É interessante que ele continua exaltando e louvando a Deus por essas vitórias que ele obteve, e aqui no versículo de número 40 ele coloca uma expressão interessante sobre a força. Versículo de número 40 do mesmo capítulo 22: porque Deus me cinge de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim.
Davi reconhece que foi Deus que o capacitou, foi Deus que o revestiu de força para que ele vencesse os seus inimigos e abatesse os seus inimigos e colocasse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então toda a honra, toda a glória, Davi rende ao Senhor, porque foi o Senhor que o capacitou de forças. Davi tinha isso claro em sua mente, Davi tinha isso claro em seu entendimento, de que tudo que ele conquistou, todas as suas vitórias, não foram por sua capacidade própria, não foram por sua força física, mas a força que provém do Senhor, a força que veio dos céus, que veio de Deus. Interessante que o profeta Isaías, é um texto muito conhecido da igreja, muito citado, muito falado. Eu quero que você abra também Isaías, capítulo de número 40, os versículos, vamos ler 29, 30 e 31, que ele fala de força. É interessante esta passagem, porque tem um segredo aqui, de algo que só Deus pode fazer. Isaías, capítulo de número, abra a Bíblia comigo por favor, de número 40, eu abri no 39, 40, versículo de número 29. Deus dá vigor ao cansado. Eu disse que tinha um segredinho aqui, de uma coisa que somente Deus faz. O que é que só Deus faz? Deus multiplica do nada. Na matemática humana, 0 vezes qualquer coisa é 0. Qualquer coisa, 1 milhão vezes 0 é 0. 1 bilhão vezes 0 é 0. Na matemática humana, tudo vezes 0 é 0. Tudo vezes nada é nada. Mas na matemática de Deus é diferente. E o profeta Isaías está dizendo aqui no versículo 29, que Deus multiplica as forças ao que não tem nenhuma força, ao que não tem nenhum vigor. Então quem não tem nada de força, quem tem 0 de força, a Bíblia está dizendo que Deus multiplica forças para quem não tem forças. Jovem, busca forças em Deus. Minha irmã, meu irmão, você que me ouve, que me assiste, busque forças de Deus. Não confie em suas forças. Não coloque a sua esperança em suas forças, mas coloque a sua fé, a sua esperança, a sua confiança nas forças que vêm do Senhor. Essas forças te farão vencer. As forças que vêm do Senhor farão vencer as suas lutas, as suas batalhas. Te fará vencer o inimigo de sua alma. Então não confie em suas forças, busque forças do Senhor. Interessante que na galeria dos heróis da fé, o escritor aos Hebreus, abra sua Bíblia no livro aos Hebreus, ou melhor, na epístola aos Hebreus. Vamos lá para a galeria dos heróis da fé no capítulo 11. É interessante também esta porção da Bíblia, no versículo, capítulo 11, eu já disse, versículo de número 34. Falando dos heróis da fé, a Bíblia diz que eles apagaram a força do fogo. Interessante, né? O fogo tem força. Força para queimar. O fogo tem força para destruir, para aniquilar. E a Bíblia diz que os heróis da fé apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos, dos inimigos.
como que os heróis da fé fizeram isso? Com a força do Senhor, com a força de Deus, com a força divina. Eles apagaram a força do fogo. Com a força divina, aqueles que não tinham força nenhuma, aqueles que se encontravam em momentos de fraqueza, tiraram forças e venceram o exército inimigo. Oh, queridos jovens, busque esta força, deseje esta força, clame a Deus por esta força. Interessante que Paulo, ele escrevendo aos Efésios, falando da armadura de Deus, voltemos um pouquinho, estamos na epístola aos Hebreus, voltemos à epístola aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, ele diz: no demais, irmãos meus, eu quero substituir a palavra aqui, irmãos meus, para jovens. No demais, irmãos jovens, no demais, jovens cristãos, no demais, jovens crentes, no demais, jovens que me ouvem agora, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jovens, busquem no Senhor essa força para vocês obterem vitória nessa sua luta, vitória nesse seu momento de fraqueza, vitória nesse momento terrível que a humanidade passa, de aflição por causa da pandemia. E eu tenho observado nesses dias que se procura muito solução, se procura muito forças para as pessoas enfrentarem essa situação calamitosa, muitas vezes de desespero, de angústia. E a gente percebe que muita gente se encontra sem forças. E a Bíblia tem uma receita certeira, uma receita infalível, uma receita divina, onde você pode alcançar, obter forças para vencer. É no Senhor. Paulo está dizendo: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira característica daqueles jovens das igrejas da Ásia Menor, que os levaram a vencer, que fizeram deles vencedores, é que aqueles jovens tinham força, mas não força física, não força natural, era uma força do Senhor. Vamos a Filipenses, um versículo muito conhecido. Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é muito conhecido, a igreja sabe de cor, né? Muitos irmãos. 4, versículo 13. Posso o quê? O que você pode, meu jovem? Na força do Senhor. O que você pode, querido irmão, com a força do Senhor? Paulo está dizendo, 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode vencer, você pode obter vitória, você pode ultrapassar os obstáculos que estão à sua frente, você pode vencer enfermidade, você pode vencer a depressão, você pode vencer qualquer coisa com a força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
e você vencerá. Como aqueles jovens das igrejas da Ásia venceram, eram vencedores. Você, na força do Senhor, tudo você pode vencer. Glória a Deus. Outra característica interessante que estava naqueles jovens, que os levaram a vencer o inimigo, que fizeram deles vencedores. Vamos ler novamente no capítulo 2, versículo 14 de João. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Primeira característica, eles eram fortes. Segunda característica, e a palavra de Deus está em vós. A segunda característica na vida daqueles jovens vencedores é que a palavra de Deus estava na vida deles. A palavra de Deus estava neles. Ora, queridos jovens, sabemos que naquele contexto, no contexto de luta, que João estava instruindo os jovens daquela igreja a lutar contra as heresias, contra os falsos pregadores, os falsos mestres, contra ensinamentos contrários à palavra de Deus, opostos à palavra de Deus. Eles estavam numa constante luta contra as heresias. Então, naquele contexto de luta, quando João diz aqui que a palavra de Deus estava na vida deles, a palavra de Deus aqui funcionou como o que na vida daqueles jovens? Claramente, a gente pode voltar agora à carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, falando da armadura espiritual. No capítulo 6, no versículo 17, Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Leiamos esta porção da Bíblia também. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Então aqueles jovens vencedores das igrejas da Ásia Menor eram jovens que tinham a força de Deus, mas que tinham também armas de Deus. Vamos ler Efésios capítulo 6. Paulo, falando da armadura, ele começa a falar da armadura no versículo de número 10 e aqui no versículo de número 17. Efésios 6, 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. João está dizendo: eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Queridos, muitas vezes eu fico triste em ver o quanto, melhor dizendo, padecem de conhecimento da palavra de Deus os jovens de hoje. Infelizmente, no meio evangélico, temos visto pouquíssimos jovens que possuem um conhecimento adequado da palavra de Deus, que verdadeiramente amam a palavra de Deus, que se alimentam da palavra de Deus, que se fortalecem na palavra de Deus e que fazem o uso da palavra de Deus como a espada do Espírito, como a Bíblia está dizendo. E muitas vezes são derrotados, sucumbem em meio às lutas, às batalhas, às pelejas, por não conhecerem, não terem e não usarem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso muito me entristece. Mas João está colocando de forma clara que aqueles jovens das igrejas da Ásia Menor eram vencedores porque eles usavam a espada do Espírito Santo. A palavra, a espada do Espírito estava neles.
Por isso eles venciam. Por isso foram vencedores. Interessante que o próprio Paulo, eu quero que ele fala que nessa nossa luta, voltemos aqui, a gente está na Epístola aos Efésios, tem uma porção aqui na carta que Paulo escreve aos Coríntios, que ele fala que as armas da nossa luta, da nossa peleja, é na segunda carta, capítulo de número 10. Capítulo de número 10. Paulo falando aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 10, versículo 4, ele diz que as armas da nossa luta, algumas traduções diz, da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa peleja, as armas nossas, queridos, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Então, querido jovem, você não vai vencer com armas carnais, porque a nossa luta é espiritual. Já falamos disso aqui, que o nosso inimigo é espiritual, que a nossa batalha cotidiana é espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, se a nossa luta não é contra a carne e o sangue, se a nossa luta é espiritual, Paulo está dizendo que as nossas armas também são espirituais. Voltemos lá para Efésios. Vamos frisar essa questão da luta, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Efésios capítulo 6, nós lemos há pouco o versículo 17, mas vamos voltar no versículo de número 12. Porque não temos que lutar, Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta é contra as forças espirituais da maldade. Por isso precisamos tomar posse das armas espirituais, nessa luta, nessa peleja contra o inimigo espiritual, contra estas hostes da maldade que se encontra nas forças celestiais do mal. Então precisamos de nos revestir, obter armas espirituais. E quando João menciona que aqueles jovens possuíam a espada do Espírito, ele está fazendo alusão às armas espirituais que aqueles jovens usaram e venceram o inimigo. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, mas não apenas porque sois fortes. Eu vos escrevi porque também a palavra de Deus está em vós. A espada do Espírito está com vocês. Vocês estão usando as armas espirituais e vencestes o inimigo. Ora, queridos irmãos, precisamos sermos fortes. Precisamos ter armas espirituais. Precisamos nos capacitar. Precisamos nos revestir dessa armadura que Paulo fala aqui em Efésios, no capítulo 6, do 10 ao 17. E Paulo continua dizendo ainda sobre esta questão das armas. Eu quero que você leia comigo Romanos, nesse mesmo passo, nesse mesmo sentido. Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 13, versículo de número 12, ele exortando os irmãos, disse: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos pois as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Queridos irmãos, se não nos revestirmos desta armadura, se não nos apropriarmos destas armas espirituais,
que Deus coloca à disposição da sua igreja, que Deus coloca à disposição de você, jovem, para pelejar, para lutar, para vencer. Se nós não nos apropriarmos com força dessas armas, possivelmente não venceremos o inimigo. Certamente não venceremos a batalha, a peleja, a luta. Nos sucumbiremos. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, que é filha, que é filho de Deus, você jovem, que tem força do Espírito Santo, que procura se revestir da armadura de Deus, vencerá, com certeza, como aqueles jovens da Ásia, para quem João escreveu, venceram, você também vencerá. Mas é preciso se apropriar das armas, e especificamente aqui nesse nosso contexto, da palavra de Deus. E me vem à memória agora, como foi que Jesus venceu Satanás na tentação do deserto. Jesus não venceu Satanás com um soco. Vocês lembram como foi que Jesus venceu? Vamos refrescar um pouquinho a nossa memória. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Abra a sua Bíblia. Vamos refrescar um pouquinho a memória. Como foi que Jesus venceu? Lucas, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Acompanhe comigo, por favor. Abra a sua Bíblia. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 3. Vamos refletir um pouquinho aqui nessa vitória que Jesus teve sobre Satanás. Disse-lhe o diabo, Lucas 4, versículo 3: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Como foi que Jesus venceu essa tentação de transformar a pedra em pão? Jesus venceu pela palavra. Jesus venceu citando a palavra. Jesus venceu dizendo: escrito está. Sigamos. Versículo de número 4. Ou melhor, versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, versículo 7, tudo será teu. Versículo 8. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. De novo, Jesus venceu a tentação da glória do mundo, a tentação de obter riquezas e poder neste mundo. Como foi que Jesus venceu? Não foi amaldiçoando Satanás, não foi fazendo declarações qualquer humanas, filosóficas, de entendimento humano. Jesus não venceu jogando um raio em Satanás, lançando fogo sobre ele. Jesus venceu citando a palavra de Deus. Olha mais uma vez, versículo 8.
E respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito. Meu irmão, minha irmã jovens, quantas vezes nós não vencemos certas lutas, certas batalhas, por não usarmos a espada do Espírito, por não nos apropriarmos e utilizarmos dela. Se eu não tenho interesse em conhecer, se eu não tenho interesse em aprender, se eu não tenho interesse em ler, em estudar, em meditar, em introjetar esta palavra em minha vida, em tê-la em mim, como João disse, a palavra de Deus está em vós. Não é a palavra de Deus está com vocês, no sentido de estar junto, externamente ou acompanhando, não, é estar dentro de nós. Esta palavra, ela precisa estar impregnada em nós, introjetada em nós, em nossa mente, em nossos corações. Somente assim poderemos usá-la como espada do Espírito e operarmos com ela as nossas lutas e vencermos o nosso inimigo. Ao contrário, não poderemos vencer o inimigo. Mas não para por aí. Continua ainda a tentação, continua ainda a luta de Jesus contra Satanás. No versículo 9 a Bíblia continua dizendo: levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Veja que o inimigo também conhece e até cita a palavra de Deus, tentando vencer Jesus, tentando conquistar uma vitória sobre o Filho de Deus. E ele tenta dizendo: está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, versículo 11, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces e com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, versículo 12, e Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Versículo 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus mais uma vez vence. Aqui no versículo, nessa tradução está dizendo dito está, significa a mesma coisa, escrito está, que não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, Jesus faz uso da espada do Espírito e vence a tentação com a espada do Espírito. Ora, queridos, para vencer precisamos, eu já disse e repito, nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Terceira característica que a gente pode ver e notar aqui nestes jovens, está explicitado no versículo. Ao final ele diz: vencestes o maligno. Mas me chama a atenção um detalhe que está nas entrelinhas. Para vencer, eu preciso de força. Para vencer, eu preciso de armas. Mas para vencer, eu preciso de mais uma coisa, que muitas vezes, numa leitura superficial, as pessoas não captam esse contexto de guerra, de batalha, mas alguma coisa que precisa ser feita. E o que é, irmão Edivaldo Marra? Eu preciso de força, eu preciso de armas, mas eu preciso de lutar. Não basta eu ter forças, não basta eu ter armas, se eu ficar inerte, se eu ficar parado, se eu ficar cochilando, se eu não me prontificar a pelejar, a lutar, a batalhar,
De nada resolverá a minha força ou as minhas armas. Eu preciso de lutar. Você precisa de lutar. Precisa sim, meu querido. E para lutar, é preciso ter coragem. Não é toda pessoa que está disposta a ir à luta. Muitos até têm forças, muitos até têm armas, mas se acovardam, se intimidam. Meus irmãos, não podemos nos acovardar. Deus não tem prazer nos covardes, naqueles que fogem da luta, daqueles que se intimidam diante do inimigo. Porque Deus, Paulo escrevendo a sua carta, a sua segunda carta, abre a Bíblia, ele diz que Deus não nos deu o espírito, algumas versões diz de covardia, outras versões diz de medo. Abre a sua Bíblia comigo, na segunda carta, Paulo escrevendo a Timóteo. Glória a Deus. Capítulo de número 1, versículo 7. Ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor. Outras traduções diz de medo, outras traduções diz de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Queridos, não podemos ser covardes. Precisamos lutar com a força do Senhor, com as armas espirituais. Precisamos ser corajosos. Provérbios, capítulo de número 24, diz que se nós nos mostrarmos frouxos, exatamente esta palavra, se nós nos mostrarmos covardes, no dia da batalha, a nossa força será pequena. Não podemos nos acovardarmos. Temos que ter coragem. Aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, interessante também um versículo que o Espírito de Deus ministra ao seu povo, à sua igreja, sobre esta questão da covardia. Não adianta eu ter forças, não adianta eu ter armas, se eu for covarde. Deus não nos deu espírito de covardia, deu-nos espírito de coragem. Você jovem, seja valente, seja forte, mas seja corajoso. Hebreus capítulo 10, versículo de número 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem é que recua? É quem tem medo. Quem é que recua? É quem tem uma timidez covarde. Quem é covarde? Os irmãos lembram da prova que Deus mandou Gideão fazer com seu exército? Deus mandou Gideão dizer para aqueles que fossem covardes que recuassem e voltassem para suas casas. Deus não tem prazer na vida do covarde. E eu quero, já caminhando para finalizar, ler o livro do grande líder, sucessor de Moisés, Josué. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no capítulo 1 do livro de Josué. Nós já estamos caminhando para concluirmos. E Deus disse para Josué, no capítulo de número 1, versículo de número 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Vou repetir. Não te mandei eu, esforça-te. Tem bom ânimo. Tem outra versão que diz: sê corajoso. Sê corajoso. Josué, seja corajoso. Jovem, seja corajoso. Não seja covarde. Enfrente o inimigo. Não nas tuas forças, mas na força do Senhor, com as armas do Senhor, com as armas espirituais, e você vencerá. E eu quero aqui mostrar 7 promessas para quem vencer. 7 promessas para você, jovem vencedor. 7 promessas para aqueles que são fortes no Senhor, para aqueles que possuem as armas espirituais e utilizam das armas espirituais e não carnais. 7 promessas para os corajosos que vencem, como aqueles jovens das igrejas da Ásia Menor. Primeira promessa, abra sua Bíblia por gentileza, mais uma vez, no livro do Apocalipse. 7 promessas que Deus faz para os vencedores. Capítulo de número 2, versículo 7. A primeira promessa é: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Primeira promessa para quem vencer, para você, jovem vencedor: comer da árvore da vida. Segunda promessa, aqui mesmo no capítulo 2, versículo de número 11: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jovem, ouça o que o Espírito diz a você. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira promessa, ainda no capítulo 2, versículo de número 17: quem tem ouvidos ouça, jovem ouça. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Terceira promessa: vai comer do maná escondido e vai receber uma pedra com um novo nome. Quarta promessa, ainda no capítulo 2, versículo de número 26: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quarta promessa para o que vencer: vai ter poder para reger e dominar, junto com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, as nações. Quinta promessa, agora no capítulo 3, versículo de número 12: essas promessas são para aquele que vencer. Essas promessas são para vocês, jovens vencedores. Quinta promessa, Apocalipse 3, versículo de número 12: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quinta promessa: você será coluna no templo de Deus. Sexta promessa para quem vencer, ainda no capítulo 3, versículo de número 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jovem, quer se assentar no trono com Jesus? Ele faz uma promessa para você.
Se você buscar dele forças, se você se revestir da armadura dele, se você for corajoso, corajosa, você vai vencer e irá sentar no trono com ele. Mas ainda tem uma sétima promessa. No capítulo 21, versículo de número 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Sétima promessa: tudo que é do Pai, tudo, a Bíblia está dizendo tudo, não tem restrição, não tem reservas. Tudo que é do Pai, Ele vai te dar, Ele vai te conceder. Você vai herdar tudo do Pai. Jovem, fortaleça no Senhor. Se aproprie da armadura que o Senhor disponibiliza para você. Se apodere dessas armas espirituais. Seja corajoso, enfrente a luta. Não se acovarde. Peleje, batalhe. Não diga que você é fraco. Lá em Joel capítulo 3, versículo 10, Joel conclamando o povo de Deus para uma santa batalha contra os inimigos de Israel, da nação israelita. No capítulo 3, versículo 10, ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. No Senhor você é forte, no Senhor você pode, no Senhor você vence. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém. Que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da morte, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais
do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Ei! Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, porta aberta é você, mas a fechada é você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da morte,